Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai fazer um quadro de perguntas e respostas. Eu sei que eu já respondo os comentários de vocês por meio de shorts, mas eu acho que nesse quadro, que é um pouco mais longo, a gente pode conversar um pouco mais sobre esses comentários, sobre essas perguntas que vocês fazem aqui no canal, né? Eu gosto bastante de responder, tento responder o máximo que eu consigo, eu não consigo todos, mas eu acho que é bem bacana. Então vamos começar esse quadro. Eu separei algumas perguntas, alguns comentários aqui. Então vamos lá, o primeiro. Será que o HSML11 vai conseguir manter essa média de dividendos? Tô olhando aqui no meu celular, né? Bem, vamos lá. O HSML primeiro, né? É um fundo de shopping super relevante da HSI, que é uma gestora também super relevante, né? Com bastante patrimônio sob gestão, que é uma gestora que está querendo ser vendida, tá? Então tem esse grande ponto aí. A estratégia do HSML, tirando essa parte que é gestão, tá querendo ali ser vendida, não é? É uma estratégia de shoppings de forma majoritária, né? Então ele vai tentar ter esse controle majoritário ali desses shoppings, e hoje ele tem uma reserva ali, pelo menos do último relatório gerencial, de 43 centavos, tá? O guidance dele fica ali entre 80 e 82 centavos, e tem um guidance ali até com um pouco mais longo, né, de alguns meses para frente. Então eu acredito que, se não tiver nenhuma grande mudança, sim, eu acho que a HSML pode continuar respeitando esse guidance de entre 80 e 82 centavos, que é um guidance, inclusive, bem linear, né? Assim, não é um guidance com uma amplitude tão grande, não. É uma gestão que eu gosto bastante, mas tem esse yellow flag aí que a HSI está querendo ser vendida, né? Então é importante que você saiba disso, beleza? Segundo comentário, acha a tese do RZTR top, se a RISA melhorar no tocante às emissões, ficará mais top ainda. É uma das grandes reclamações que o pessoal faz, né, sobre em relação às emissões. Em relação ao fundo em si, o que eu acredito, né, é que a gestão faz um bom trabalho. A gente fez uma live com eles faz pouco tempo, tá? É um fundo que tem três estratégias, né? A Land Equity, o Build to Suit e a Sale and Leaseback. Para quem não conhece a Land Equity, inclusive eles fizeram uma movimentação super interessante esses dias que eu falei aqui no canal, né? Quando você entra ali na fazenda, por exemplo, no imóvel, e você faz esse trabalho a mais para tentar ali ter um ganho maior de capital, né? É a estratégia mais arrojada, mas é a que tem o maior potencial de ganho, né? Inclusive foi ele um movimento bem interessante que eles fizeram na última vez. O Build to Suit é quando você faz ali uma operação já pensando em um inquilino. Normalmente a gente vê esses contratos mais longos, e o Sale and Leaseback, que também está ali no coração da estratégia do fundo, é quando o arrendatário, né, ele vende a fazenda para o fundo. Então a fazenda é do fundo, tá? Essas fazendas são do fundo, não é como se fosse uma garantia. Não, a fazenda é do fundo, e aí o fundo arrenda para esse fazendeiro com a possibilidade de recompra no futuro, né? Então esse fazendeiro, ele vende com 50% de desconto, né? Um desconto muito grande para o fundo, e aí ele recompra depois, né? Então é uma jogada interessante para os dois lados, né? O grande risco desse fundo ali é o que a gente chama de risco dos juros, porque são contratos mais pré-fixados mesmo. Então, se o juro subir muito, a rentabilidade é prejudicada, beleza? Terceira pergunta. Gari 11 e TRXF 11 na mesma carteira é muito arriscado, devido a ambos têm o grupo Mateus e Açaí. Bem, vamos lá. São fundos do varejo, não é? O Gary 11 ele está ganhando muita popularidade, tem muita carteira recomendada, recomendando ele. O TRXF, ele também é um fundo interessante que eu gosto bastante. Tá com essa polêmica ali do Albert Einstein agora, né? Mas o TRXF eu ainda gosto dele, tá? Eu ainda tenho ele em carteira. Então eu falo sobre o Albert Einstein aqui no canal. Eu não achei que foi uma estratégia muito interessante. O pessoal foi muito polêmico isso, né? Porque alguns gostaram, porque é o Albert Einstein. Eu sei que é um puta nome, um puta hospital, né? Talvez aí o mais famoso que a gente tenha, mas ainda assim eu acho que cap rate baixo, com um risco que não faz muito sentido para o fundo, né? O próprio gestor falou, né, que eles não estão tão acostumados assim na saúde. Então tem esses dois pontos em relação aos fundos. Em relação então vamos, tá, esse é o primeiro ponto, né? Em relação ainda à sua pergunta, devido a ambos tem o grupo Mateus Açaí. Bem, não tem grupo Açaí, tá, no Gari 11, né? Pelo menos do último relatório gerencial, né? A gente não viu ali nenhuma novidade em relação a isso. O Gari 11, o que ele tem em comum mesmo é o PDA, e tem também o grupo Mateus, que nem você falou, né? Então tem essa concentração a mais mesmo. E aí vai depender da sua carteira, né? Sua carteira é muito grande, é bem diversificada, a sua estratégia faz sentido ter esses dois fundos na mesma carteira, assim.
tem esse ponto de atenção, né? Então você tem que colocar isso sim ali, na minha opinião, quando você for pensar colocar os dois na mesma carteira ou não, refletir, né? Porque esse risco existe, tá? Esse risco realmente ali existe. Então você vai ter ali que refletir nessa sua diversificação. Lembrando que quando a gente pensa em diversificação de carteira, por exemplo, vou colocar ali 3, 4 fundos de varejo, estou diversificado. Não, você tem que ter ali varejo, tem que ter shoppings, tem que ter galpões logísticos, papel, etc e tal, né? Quando eu falo tem que ter, você tem que ter uma diversificação, né? Se você não gosta de algum setor em específico, sem problema. Eu, no meu caso, são as lajes corporativas que eu fico mais de fora mesmo. Mas você tem que ter essa diversificação, é isso que eu tô falando. Outro comentário da live lá do André Bassi, né? Inclusive um abraço aí pro Bassi, um querido nosso. Por que você não atrasou um pouco mais a aposentadoria com o FIIs para aportar mais com o seu salário do banco? Isso aí foi quando a gente perguntou para ele, né, sobre essa transição. Ele é muito famoso por essa aposentadoria que ele fez com fundos imobiliários, né? E não sou o Bassi, né? Mas eu imagino que pela resposta dele foi mais que ele realmente já não estava tão satisfeito assim mais com a situação dele lá no banco, né? Isso aí, na próxima live a gente talvez possa perguntar isso, mas já, né, tá lá na outra live, né, que a gente perguntou sobre isso, e ele falou, né, que já tinha algumas questões lá que já não estavam talvez mais batendo, dando esse match, e aí ele fez essa decisão, né, ele também estava querendo se dedicar um pouco mais, pelo que eu entendi, aos investimentos dele, então essa que foi a decisão, né, e a grande parada, né, a grande sacada do investir em fundos imobiliários não é que você vai pegar R$ 1.000 e transformar isso numa fortuna multimilionária, vai virar o Neymar da noite pro dia. Não é isso, né? É você pegar o que você tem de gasto e equilibrar isso com o rendimento. Então, por exemplo, vamos supor que você gasta ali R$ 3.000 por mês, R$ 4.000 por mês. Se você tem em fundos imobiliários R$ 4.000, R$ 5.000 de dividendos todos os meses, né, de rendimentos, falando mais tecnicamente, então você está livre financeiramente. Se você tem algum trabalho que você não gosta tanto, você pode simplesmente olhar o trabalho ou mesmo ficar aposentado mesmo, né? Mexer com investimentos, etc e tal, beleza? Então é isso. Com aqui a outra pergunta é: caso um dia a Selic baixar, os proventos do Fiagro também diminuiria? Essa é uma excelente pergunta. O pessoal acha que Fiagro só investe em CDI, mas isso não é verdade, tá? Tem muitos Fiagros, a gente fala muito sobre Fiagro aqui no canal, que já estão essa pegada ali de CDI e IPCA. A verdade é que sim, né? Tem muito CDI nos Fiagros, a gente vê esse movimento, a gente vê inclusive essa amassada na cota dos Fiagros, pelo um temor que eu acho que é até exagerado do ar, como eu sempre falo aqui com vocês, tem essa perspectiva da Selic também, mas eu vou falar com, né, com uma certa tranquilidade, a minha opinião. Com todo esse risco fiscal piorando, eu acho muito difícil a Selic abaixar muito, tá? Então, assim, vai ser para os próximos anos. Inclusive, como eu disse, o cenário fiscal só piora, então as projeções estão só de que a Selic se mantém em patamares mais altos mesmo. E por fim, a última pergunta que eu peguei aqui para conversar com vocês é: o EGAF 11 caiu, ele tem algum problema? Bem, o EGAF é um fundo que, inclusive, a gente colocou no primeiro vídeo que a gente fez top 3 dos fundos que ainda não deram problema, né? Tá aqui no canal, caso vocês tenham interesse de ver. E o EGAF é um fundo interessante, né? É um fundo ali que tem uma certa segurança mesmo em relação à sua estrutura, mas ele é um fundo focado em revenda, que eu acho que isso traz um risco, né? Então tem expertise, ok, eu acho que isso dá segurança mesmo, mas tem ali a questão da revenda, que é uma questão de varejo, inclusive. Fiz um vídeo olhando o relatório gerencial do XPCA, que eles falam um pouco sobre revenda, né, que eles podem ser pressionados ali pelos dois lados, tanto pelo lado ali da venda, né, digamos assim, porque você tem o fluxo de caixa dos produtores rurais, que às vezes fica apertado mesmo, é verdade, tanto quanto você pega ali da compra, não é? E porque dessa compra, quem vende para eles são gigantes, então você tem pouca massa de manobra ali, então tem esse ponto, né? Em relação ao portfólio do fundo em si, já falando essa introdução, não, né? O próprio relatório gerencial último que a gente lê, você vê que tem 0% de problemas, ele zero de inadimplência, enfim. Então é um fundo que realmente ainda não deu problema, que tem uma expertise que eu acho interessante, só que tem esse yellow flag, tá bom? Que é um fundo focado em revendas que tem esse risco do varejo, que é propriamente dito do varejo, né? Cada fundo tem o seu risco, não existe nenhum fundo sem risco, então você tem que conhecer antes de estudar mais a fundo, beleza? Então é isso, espero ter gostado do vídeo, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.